Pode sim. Pode sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim. Às vezes, é preciso olhar para si e rever suas decisões e prioridades. Escutar mais que ouvir. E a resposta para seus questionamentos poderá estar mais perto do que você imagina. Nossa convidada do Pode Sim de hoje veio diretamente de Brasília para falar com a gente. Fundou o Instituto Danquemo e de lá para cá vem ajudando dezenas de mulheres a alinhar seus propósitos. Ela é especialista quando o assunto é liderança feminina. Seja bem-vinda ao nosso Pode Sim, Lia Lara. Gratidão, Marta Ramos, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todas as mulheres de Tocantins. Muito bom. Eu queria, quando se fala de liderança feminina, de empreendedorismo, você está sendo uma pessoa referência nesse assunto. Mas eu queria que você falasse para nós, quem que é a Lia Lara? Lia Lara é uma mulher cristã que acredita em Deus e que em 2018 recebeu um chamado de Deus para treinar mulheres que querem fazer a diferença na política e querem levar cada vez mais amor e luz para a política. Foi isso que Deus nos chamou para fazer. Lia Lara é uma mulher que está há 12 anos em Brasília, em que Deus colocou em Brasília, e com toda essa experiência desses 12 anos, hoje compartilha com mulheres comuns, que ajuda mulheres comuns a serem eleitas já na primeira campanha, debaixo de princípios cristãos, e mesmo que se sintam inseguras para entrar para a política. Em que ano, Lia, que você fundou o Instituto Danquemo e como que foi essa experiência de iniciar esse instituto voltado para se tornar mulheres líderes e buscar essa liderança na política? Porque hoje nós acompanhando todo esse processo que as mulheres estão vivendo, hoje a gente já vê uma participação muito maior das mulheres. Mas antes nós não tínhamos tanta participação como hoje está tendo. Então, da onde surgiu, em que ano que surgiu a ideia do Instituto e como que tudo começou? O Instituto ele foi fundado em 2019, o chamado veio em 2018, mas a minha história na política começou em 2010. Então, quando eu fui para Brasília em 2010, Deus teve um grande trabalho comigo, de restauração. Eu trabalhava com política, estava no meio de todas das decisões políticas. E em 2015, eu tive um processo muito profundo de depressão. Não só depressão, mas, enfim, eu não estava mais vendo perspectivas na vida, bem desiludida, já estava na política, mas eu não tinha propósito, eu não tinha enxergado o meu chamado. Em 2015, Deus começou o processo de restauração. E aí ele foi tirando, como a gente fala, as escamas dos olhos. E eu comecei a enxergar a política de uma forma como uma ferramenta de transformação social. E hoje eu acredito que ela é a maior ferramenta de transformação social para você fazer o bem para todas as pessoas em grande escala. E eu não tinha essa visão cheia de propósito e chamado para a política. Eu tinha a visão que geralmente as pessoas têm de política. A política eu tratava como um trabalho e não como um chamado. Então Deus foi tirando as escamas dos meus olhos. E eu rejeitava as mulheres da política. Olha que interessante. Eu achava que mulher na política era muito cheia de muito trabalho, muita conversa, não votava as coisas logo. Muito mimimi. Muito mimimi. Essa é a frase, muito mimimi. Eu não gostava das mulheres na política. Só que eu não gostava da mulher que estava em mim, não eram as mulheres de fora. Era o meu problema com o meu feminino, que rejeitava o feminino das outras mulheres. Então, Deus teve todo esse trabalho comigo, mais uma vez tirando as escamas dos olhos, e eu falei assim, e eu consegui enxergar o verdadeiro papel da mulher na política. A mulher não é cheia de mimimi na política. A mulher é cuidadosa com a política, porque sabe que qualquer lei, qualquer decisão que você vai tomar na política, ela vai impactar pessoas. Você não faz lei para uma cadeira obedecer, para uma mesa,
Você faz leis para as pessoas. Então, você condiciona o comportamento de pessoas quando você faz uma lei. E a mulher, ela é muito cuidadosa quando se fala de transformação social e de impacto. E toda lei traz isso. Então, a mulher trazia o olhar da minoria, do excluído, um olhar sistêmico de todos. E claro que isso leva mais tempo de discussão e muito mais responsabilidade no momento de você aprovar uma lei. Existem leis que são aprovadas em minutos no plenário, né? E a mulher, ela sempre traz o... Só um pouquinho, pessoal. Vocês já pensaram nessa possibilidade? E essa outra categoria? Então, eu fui enxergando o papel amoroso e integral que a mulher tinha dentro da política, e tem dentro da política. E aí, eu comecei a compreender também que existiam muitas pessoas dentro da política que não se destacavam. Porque quando se fala de política, se pensa que todos são iguais. Ah, político não presta, político é sempre igual, é a mesma coisa. Só que eu conheci políticos maravilhosos, políticos com chamado, políticos que queriam levar amor para a política, só que estavam apagados no meio do político são todos iguais. E daí nasceu o processo de diferenciação política, que é um processo, na verdade, de resgate da sua própria autenticidade, conectada com a sua identidade que é em Deus. E esse processo começou sendo trabalhado primeiramente com as deputadas federais, as que eu tive a oportunidade de ter um contato maior, e depois, quando foi em 2018, em novembro de 2018, eu estava em Israel e eu recebi uma palavra em Jerusalém, falando que eu deveria começar da base e não do topo. Então, ajudando mulheres a entrarem para a política, essas mulheres com chamado. E aí, em 2019, o Instituto foi aberto. Esse foi o caminho. Que maravilha, né? E está ajudando aí milhares de mulheres aí, né, em todo o Brasil. E uma das coisas que eu vejo que chama atenção é o fato desse treinamento, né, dessas capacitações, né, desse trabalho que você realiza, ser 100% online, né, de você ter lançado isso, o Instituto Dunquemo, de ser um instituto onde você tem umas lives, você tem também um canal no YouTube, e ali você tem uma plataforma também onde você capacita essas mulheres. Eu tive a oportunidade de conhecer a Lia Lara, né, numa live no Instagram. Uma amiga mandou para mim e eu, de lá para cá, já faço parte de vários treinamentos, de várias capacitações. E hoje, Lia, eu vejo que muitas mulheres, né, elas são inseguras para participar de um processo político, porque acreditam que a política só é capaz de estar ali quem tem muito dinheiro e quem tem condições de ter uma campanha, né? Podemos dizer até com bastante recursos financeiros. Uhum. Mas nós temos casos, né, o Instituto tem casos de mulheres, né, como teve uma vereadora em São Paulo, né, a Marta Murbacha, até uma xará minha, que foi eleita gastando o mínimo possível. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós, né, de dois pontos importantes. Do que é a mulher saber que ela tem esse chamado e como que ela pode fazer uma campanha onde ela consiga desenvolver um trabalho tendo gasto poucos recursos. É bom deixar claro, né, que no Instituto nós trabalhamos com mulheres com chamado de Deus para a política. Nós acreditamos que Deus tem um propósito para cada pessoa, tem um chamado para cada pessoa, e nós estamos ali para cumprir o que Deus nos pediu, que é treinar, capacitar e ajudar mulheres que Ele já escolheu para a política. Então, todo o processo começa sempre entre a mulher e Deus. Sempre entre a mulher e Deus. Se a mulher tem chamado, pode vir. Aqui é o seu lugar. E ali ela vai receber todo o treinamento. Quando a gente fala de mulher com chamado, não significa que vai ser um processo mais tranquilo, fácil do que os outros. Pelo contrário. Nós falamos de mulheres que vão levar a palavra de Deus, mulheres que vão levantar princípios cristãos que estão tão escondidos no nosso mundo de hoje. Muitas coisas vão acontecer com essas mulheres, muitos desafios vão acontecer com essas mulheres nesse meio do caminho. Quando você recebe um chamado, a clareza é:
Deus já tem o destino quando te deu o chamado. E você recebe esse chamado para você não desistir do processo. Porque, primeiramente, você vai achar que você está ficando louca, que é coisa da sua cabeça e que não é possível. Mas o chamado acontece para te mostrar que é possível e que esse é o destino, independente do caminho. Esse case que nós temos, né, da Marta, maravilhosa, que é vereadora lá em Oswaldo Cruz, São Paulo. E a Marta, é muito interessante o caso dela, porque ela demorou 1 ano e meio para dizer sim para o partido. 1 ano e meio. Ela ficou resistindo, ela falava assim, não é política, eu não quero, nunca pensei em ser política. E geralmente as mulheres que Deus chama são mulheres que não pensaram em ser política, ou têm uma resistência maior para entrar, e Deus vai colocando no caminho, Deus vai colocando no caminho. E quando a gente fala de mulheres com chamado, você falou também que muitas mulheres se sentem inseguras, e é natural, né? Porque quando você fala de política, as pessoas pensam que política é algo ruim, vem um sentimento ruim. E aí muitas das queixas que as mulheres colocavam era: o que as outras pessoas vão pensar de mim se eu entrar para a política? Olha só a dor da mulher. O que as outras pessoas vão pensar de mim? E a gente fala, só vale a pena você entrar para a política de verdade se você tiver chamado de Deus. Porque o que você vai enfrentar só vale a pena se for por Deus. Porque são vários desafios, né? São muitos desafios. E outra coisa que você falou também sobre a questão financeira, se Deus te chamou, no final desse caminho, vai ter um processo pelo qual você vai passar, mas Deus sempre chama para a vitória. Deus não chama para você parar no meio do caminho e nem para você passar vergonha. Ele te chama para a vitória. Só que a vitória não basta ter chamado para você vencer as eleições. Você tem que ter estratégia. E é isso que a gente trabalha dentro da comunidade das Auroras, que é o nosso lugar seguro para as mulheres que querem entrar e fazer a diferença na política. Mulheres que têm chamado de Deus. Com estratégia, você vai abrindo o seu caminho e Deus vai estar junto com você nesse processo. Porque, afinal, é do interesse dele que você ganha as eleições. É do interesse dele. E ele vai te colocar lá, ele vai te ajudar a te colocar lá e abrir seu caminho para que a palavra dele seja levada nesse meio do caminho. A Marta era uma missionária. E ela investiu apenas R$170 na campanha. E ela conseguiu ser eleita da primeira vez como vereadora? Na primeira vez, na primeira campanha dela. R$170, porque ela usou a ferramenta mais poderosa que se tem para ser eleita, que é a palavra de Deus. Que bacana, né? Lia, quando você faz, né, esse treinamento, que você capacita as mulheres, eu mesmo sou uma das capacitadas, né, faço parte do grupo das Auroras, você utiliza os princípios que são os pilares, né? Você trabalha com 3 pilares. Aí eu queria que você pudesse falar para nós, né, rapidamente, esses pilares que você utiliza como ferramentas para estar capacitando essas mulheres. Esses pilares, foi Deus que nos deu esses pilares, essa revelação, que é o seguinte: o objetivo é essa mulher entrar para a política, vencer as eleições. Isso é o que Deus quer para as mulheres que têm chamado de Deus para a política, certo? Só que, em vez de começar do final, nós começamos do princípio. Qual que é o princípio? São 3 pilares. Primeiro pilar, pilar mulher. Segundo pilar, pilar líder. E terceiro pilar, pilar política, que é o que geralmente as pessoas sempre vão direto para o terceiro pilar. E qual que é a diferença? Quando a gente fala de mulher com chamado, nós falamos de autenticidade. E a autenticidade, ela está conectada com identidade. E quando a gente fala de identidade, nós falamos de Deus. E Deus está na sua história. Então, nós começamos o primeiro pilar, pilar mulher. Porque uma mulher na política forte, posicionada e que vai fazer a diferença, veja bem, é uma mulher que já faz tudo isso, sem estar na política. A política é apenas uma projeção e um espaço, mas a mulher é tudo isso. Então, por isso que nós trabalhamos primeiro pilar mulher, porque uma mulher de pé, uma casa de pé, e nós trabalhamos muito a questão do pilar família também, né? Que a Bíblia fala que é a mulher que edifica o lar, então são os seus alicerces. E trazemos muito essa consciência de a sua casa precisa estar de pé, para que você possa abrir o portão da sua casa
e comece a levar outras pessoas com você. Aí, primeiro pilar, mulher de pé. Segundo pilar, começa a liderar. Aí vem uma mulher que é uma líder forte, é uma mulher que é forte. Então, primeiro, você se alinha como mulher, se certifica e resgata toda a sua autoridade que está dentro da sua história, suas conquistas, suas diferenciações, para você poder ir para a rua. E aí você começa a inspirar outras mulheres, que começa o processo de liderança. Quando você começa a inspirar, você começa a liderar outras mulheres. Depois que você lidera, você consegue ter essa projeção para se colocar na política. Pronto, agora é o pilar da política, que é o pilar da exposição, da comunicação, da clareza de mensagem, para conectar mais pessoas que acreditam nos mesmos princípios e valores que você, que é o verdadeiro sentido da representatividade, né? Quem eu represento? Quem pensa como eu? Quem são essas mulheres? E nesse caso específico das auroras, nós levantamos os princípios cristãos, porque a Bíblia fala, Deus chama todos, independente do chamado, para glorificar o nome dele. E esse é o principal objetivo de uma aurora, glorificar o nome do Senhor. E glorificar o nome do Senhor é a sua vida, o seu testemunho de vida. É a pessoa olhar para você e falar assim, o que Deus fez com ela. Lia, você tem uma frase que eu gosto muito quando você fala que nenhuma mulher votará em outra mulher se não acreditar antes no seu próprio potencial. Eu gostaria que você reafirmasse esse lugar, né? Isso que você diz, ajudando nós, mulheres, a nos enxergarmos. Sim, porque qual é o sentido da representatividade? É você colocar uma pessoa lá que tomaria as mesmas decisões que você, que agiria como se você estivesse lá. Só que se você não acredita em você, você não vai acreditar em outra mulher. Foi exatamente o processo que eu passei, né? Que eu falei, eu não gostava das mulheres, mas não é que eu não gostava das mulheres. Eu não gostava de mim. Eu lia a Lara como mulher, o meu feminino. E quando eu me vi mulher e Deus resgatou esse feminino em mim, o papel da mulher, os deveres da mulher, aí eu consegui enxergar as outras mulheres. Então, quando a gente fala de uma mulher não votar em outra mulher, é porque a mulher não consegue nem se enxergar, se ver ainda como relevante. Por isso que esse processo de fazer treinamentos com mulheres, despertando a liderança feminina, em geral, os testemunhos são os mesmos aos finais dos cursos, que é, eu não sabia que eu podia. E se a mulher não sabe que pode, ela não vai enxergar que outra mulher pode. Mas pode sim, não é isso? Sim, com certeza. Né? E outra frase que eu gosto muito, que você sempre reforça, né, no nosso treinamento das auroras, é que a eleição ela não é projeto de verão. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Não é verdade? Não chega final do ano e fala assim, não, gente, agora eu preciso emagrecer, aí começa dezembro, para janeiro ficar bem, eleição. Não é assim, né? Eleição é processo de estações e não de uma única estação, né? Nós falamos que todas as mulheres que têm chamado de Deus, que foram eleitas nos nossos treinamentos, eram mulheres que tinham um laço de liderança, mulheres que já tinham ajudado pessoas. Então, nós falamos de um princípio bíblico que é a lei da semeadura. É o plantar a semente. E essa semente vai frutificar no tempo certo, no tempo de Deus. Então, é preciso construir. É um trabalho de construção que tem um tempo, sim, e o tempo de você vencer as eleições não é o seu tempo. É o tempo que Deus vai te colocar lá, quando Ele entender que você vai estar pronta para exercer isso, aquilo que Ele quer que você faça. Porque quando a gente fala de mulheres com chamada de Deus, nós falamos de mulheres que estão abrindo mão das próprias opiniões para seguir algo. O que é esse algo? O que Deus quer de mim na política. É muito lindo esse processo, porque você deixa o ego de fora e você foca somente naquilo que interessa. O que interessa? A verdade. E nós entendemos que existe uma única verdade. Não é a minha verdade, a sua verdade. Existe uma única verdade, que é a palavra de Deus. E fazer leis aqui na terra que sejam coerentes e congruentes com a palavra de Deus. O primeiro legislador, quem foi? Deus. Jesus Cristo. Através de Moisés,
quando deu os 10 mandamentos. Foram as primeiras leis. As primeiras leis. E depois Jesus veio trazer as leis também. Tudo que ele veio trazer foram princípios, e princípios são leis. O que o legislador aqui precisa fazer é criar leis que possam facilitar a vida da população, mas de acordo com quem já tem as leis, os princípios. Então, por isso que é tão importante você conhecer, as mulheres conhecerem a palavra de Deus, para saber que essa decisão que eu estou tomando está alinhado com o que Deus quer ou não. E aí a gente trabalha com a verdade. E quem trabalha com a verdade vai conectar pessoas que também têm essa mesma verdade. E quando a gente fala de política, de eleições, de conseguir votos, nós falamos de conexões. Conexão entre o quê? Como que você vai conectar essas pessoas com a verdade? Todas as auroras que foram eleitas foram auroras que levaram a sua verdade, levaram amor para a política. Algo que inicialmente falava assim, mas você vai falar de amor? Isso não tem força. Mas foi o que Jesus Cristo fez o tempo todo e tem força até hoje. É o que transforma pessoas. A palavra de Deus, ela entra dentro das pessoas e conecta profundamente. Por isso que tem muito poder quando você é uma mulher que tem chamado de Deus para a política e leva a palavra de Deus para as pessoas. E é um processo tão lindo que, além de você vencer as eleições, além de você fazer o plantio, você, por onde passar, ainda transforma a vida dessas pessoas, independente de cargo. E isso é o que é importante, né? Você transformar a vida de pessoas. Como você mesmo falou, a política, ela nada mais é que uma ferramenta de transformação social, né? E uma coisa que você fala também muito, que é um rio, né? Aonde corre o que ali dentro desse rio? O amor. Água viva. Né? A água viva, onde corre o amor. E muitas pessoas participam num processo político e quando chega num processo onde ela não chegou com a vitória, muitas vezes desiste também de toda aquela caminhada onde ela plantou ali uma semente. Então, é uma das coisas também que eu queria que você falasse para que as pessoas tenham, né, a questão da perseverança, né, dela em se enxergar num propósito, né, e como você mesmo disse, se a pessoa tem o chamado, se essa mulher tem podemos dizer até a vocação para estar à frente de um cargo, né, um cargo político, que ela possa, né, seguir o caminho e não desistir. Queria que você falasse um pouquinho da perseverança, de você não desistir do chamado, né, que Deus colocou na sua vida. Eu falo assim, por isso que eu só falo para mulheres que têm chamado de Deus, porque quem não tem chamado de Deus realmente não interessa. Quem não tem chamado de Deus tem que desistir mesmo. Agora, se você tem chamado de Deus, você está desistindo do quê? É sobre isso. É sobre obedecer ou desobedecer a Deus. Não é sobre as minhas vontades. Então, para todas as mulheres que têm chamado de Deus, não tem nada a ver com você, maravilhosa. Tem tudo a ver com Deus. Você desistir do seu chamado é você desistir do que Deus tem para você, do que Deus quer para você. Agora, pensar em desistir, você pode pensar em desistir todos os dias. Não tem problema. Porque vai pensar em desistir mesmo, porque vai ser desafiador. Muito. Mas não tem problema pensar. Tem problema desistir. Quando Deus te chama, Ele já sabe que você tem dentro de você tudo o que precisa para você caminhar por esse caminho. Tudo o que precisa. Muitas vezes as mulheres não conseguem se reconhecer. Acham que não são competentes, acham que são inseguras, mas aí eu volto para Deus. De todas as mulheres do mundo que Ele poderia escolher, todas as mulheres do mundo, Ele escolheu você para uma missão. É que nem você está num jogo de vôlei lá, você vai escolher seu time. Você vai escolher quem para o seu time? Aquele que vai desenvolver a melhor função para aquele time. Deus também faz a mesma coisa. Ele pega aquelas mulheres que têm aquelas características que Ele precisa para estar na política e para vencer todo esse processo. Então, quando a gente fala em desistir, você está desistindo do quê? Não é de você, não é da política. É do que Deus tem para a sua vida e do que Deus te pediu para fazer. É ter essa clareza. Deus dá o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é uma escolha entre obedecer a Deus ou fazer as suas vontades. Isso é livre-arbítrio.
Então você vai escolher se você vai obedecer ou se você vai desobedecer. É mais claro. E todos nós já também sabemos que, pelo menos lá dentro da comunidade das Auroras, né, isso é muito bem passado para todas as mulheres, né? Que Deus não escolhe qualquer pessoa, Deus escolhe mulheres e aí ele vai capacitando essas mulheres, né? Que muitas mulheres elas ficam presas em cursos. Aí eu vou fazer um curso de gestão pública, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou fazer um curso disso, um curso daquilo, para se sentir preparada para um processo. E muitas vezes ela fica só no curso e esquece, né, que não é só curso que vai fazer você chegar, né, no seu objetivo final, né, num processo de eleições. O que você tem que fazer é se permitir também a participar desse processo. A gente fala assim que não são os mais competentes que vencem as eleições. São os que sabem se vender melhor e que têm estratégia. Então, claro que você vai estudar. Mas para você vencer umas eleições, que é o objetivo de quem tem chamado de Deus para a política, você precisa ter estratégia e se colocar de forma visível, ter visibilidade, que é um dos grandes problemas das mulheres. Para uma mulher fazer isso aqui que nós estamos fazendo, Marta, demora, viu? Para ela poder falar no microfone, fazer uma live, gravar um programa de televisão, para ela poder se expor. E aí? Política é exposição. Política é você estar aqui na frente das câmeras. Política é você ter clareza. Para que serve um microfone? Para que serve um microfone? Para amplificar a sua mensagem. E aí, por isso que precisa dessa clareza. Qual é a mensagem que eu vim colocar no mundo? É para isso. Deus não chama ninguém para ficar calado. E todas as mulheres com chamadas de Deus para a política têm uma mensagem. E essa mensagem precisa estar colocada aqui no mundo para que mais pessoas ouçam essa mensagem. Então, tem muito mais a ver com estratégia e visibilidade, o saber se vender, vender a sua mensagem, do que o MBA ou a pós-graduação que você faz. Você vai estudar? Com certeza. Mas qual é o objetivo? Deus te chamou para vencer as eleições, para glorificar o nome dele e levar os princípios dele lá para dentro, certo? Vai ter a capacitação? Vai. Líderes não são especialistas. Líderes são pessoas que conectam peças. Dentro da política, você vai ter um monte de consultoria e especialistas para você poder ouvir. Você não precisa ser expert em uma área específica. Você precisa ter a visão ampla e conectar todas as peças para encontrar a melhor solução. As mulheres ficam presas no estudo, na expertise, na capacitação e não fazem o que pode fazer com que elas vençam as eleições, que são as conexões, ter as estratégias, porque precisa de estratégia para vencer uma eleição, e se colocar num campo de visibilidade, ser vista pelas pessoas. Quem vence as eleições é minimamente conhecido. E para você ser conhecido, você precisa estar na frente das câmeras e passar na frente dos olhos das pessoas, seja nas redes sociais, aqui como a gente vai estar fazendo pelo canal do YouTube, nas redes sociais. E aí você vai ser conhecido pelo quê? Qual é a sua mensagem? Qual é a bandeira que você desenvolve, né? Porque quando você tem uma mensagem, é uma bandeira que você, né, que está passando para aquelas pessoas confiarem em você. Né? Até a gente fala muito na questão da confiança, né? A pessoa votar em você, ela precisa confiar na mensagem que você está passando. Né? E qual é a mensagem? Né? Qual é o propósito que você tem? Por que essa pessoa está ali querendo conhecer mais o seu trabalho? É aquilo que você desenvolve. Então, isso também precisa, as pessoas precisam estar muito bem conscientes, né? Principalmente as mulheres, quais são os projetos que vai ser desenvolvido a ponto do eleitor confiar e votar também. Né? Isso é posicionamento, né? A pessoa olhar para você e falar assim, qual é o meu posicionamento? Nós, no Instituto Dankemo, temos um posicionamento claro. Nós não ajudamos todas as mulheres e não iremos ajudar todas as mulheres. Nós só iremos ajudar mulheres que têm chamado de Deus e que querem levar princípios cristãos. Esse é o nosso posicionamento. É ter coragem para desagradar. É ser sal na terra, assim como Jesus falou. E o sal muitas vezes pode incomodar, mas você não vai agradar todas as pessoas. E não precisa. Você precisa apenas conectar aquelas pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. É isso. E isso, você falou uma passagem que é bem marcante quando fala que tem que ser sal e luz. Né? O sal, porque quando ele deixa de perder o sabor, já não serve para nada. Né? O sabor forte do sal. E a luz para você iluminar, né? E você ter a sua energia, a sua luz
poder ser vista também por outras pessoas, né? Então, é o sal e a luz que é muito importante. E né? ninguém acende uma candeia para ficar debaixo da mesa, né? Então, a luz ela tem que vir para cima e ficar visível, né? Isso é maravilhoso. Sim. Lia, foi muito bom esse bate-papo. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo, todas as mulheres, né, que têm a vontade, que têm o desejo, que têm um chamado de Deus para entrarem na política, eu tenho certeza que com esse Pod5, com esse podcast, conseguiu, né, ali captar alguma dessas mensagens, né? E a gente sempre fala que quando você anda com alguém, quando você anda num grupo, você está num campo onde você consegue ter mentorias para não desistir do seu objetivo. Então, eu gostaria que você, né, deixasse aqui uma mensagem para todas as mulheres que desejam, que têm vontade, né, de colocar o seu nome à disposição num processo político, mas ainda não teve a coragem de passar por esse processo. Primeiro, então, quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui contigo, de ter levado essa mensagem, né, para as mulheres aqui de Tocantins. E a primeira coisa que as mulheres querem entrar para a política, a minha sugestão para fazer é conversa com Deus, para ter certeza se é isso que Ele quer para você. E se é isso que Ele quer para você, aí procure um grupo. Por exemplo, nós temos as Auroras. Nem Jesus andou sozinho. Ele teve um grupo com eles o tempo todo. Porque você vai passar por muitas dificuldades e não adianta adorar a pílula. Não adianta dizer que é caminho de flores, porque não é. Vai ser bem desafiador. Você vai chorar muitas vezes no processo. Você vai pensar em desistir muitas vezes. Você vai se sentir sozinha muitas vezes. Você vai ter, provavelmente, o tapete puxado muitas vezes. Você está falando assim, nossa, é uma mensagem para incentivar. É para incentivar. Mas quem tem chamado só precisa de direção. Não precisa de incentivo. É só direção. Vem para cá que está seguro. Esse é o caminho. Por isso que nós temos a comunidade das Auroras. Então, procure um grupo que você possa fazer parte de pessoas que professem a mesma fé que você e têm o mesmo chamado que você. Aí você vai se fortalecer. Porque se você ficar sozinha, você vai achar que você está ficando louca, que é coisa da sua cabeça. E as pessoas que estão ao seu redor, elas vão reforçar isso para você. Porque o chamado, ele é individual, sempre vai ser entre você e Deus. A sua missão é cumprir esse chamado. Como você vai querer cumprir esse chamado, você que vai escolher. Se num grupo seguro ou se você quer ir sozinha. Então, a minha primeira sugestão é sempre com Deus. É isso mesmo que Deus quer para você? Segundo, comece a se preparar a viver essa caminhada na política. E nós temos aqui a comunidade das Auroras, a qual eu convido todas as mulheres que têm chamado de Deus para a política a fazerem parte. Porque nós vamos levantar um exército de mulheres com chamado de Deus para a política nesse Brasil. Qual é a meta? Qual é a meta da quantidade de mulheres? A meta é o seguinte, chamado de Deus tem 50% de todas as vagas da Câmara Legislativa, das câmaras municipais, da Assembleia, inclusive do Congresso Nacional. Então, 50% daquelas vagas são de mulheres, porque é um Adão e uma Eva, é homem e mulher equilibrado, e essas mulheres são as Auroras. Então, aí, só de vereadora, nós vamos ter pelo menos 29 mil Auroras. Nós já começamos esse processo em 2020, quando nós subimos para as redes sociais, já foram eleitas várias Auroras e estão levando aí amor e luz para a política. Agora estamos na campanha para 2022, faremos nossas primeiras federais, estaduais, e o processo continua. E uma mulher vai ajudando a outra, e cada vez mais esse exército vai crescendo. Porque é isso que Deus quer. E se Deus quer, Deus vai ajudar todas as mulheres para criar esse exército e glorificar no final o nome dele. E lembra, maravilhosa, não tem nada a ver com você. Sempre tem a ver tudo com Deus. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Então, pessoal, nós chegamos mais um fim de nosso podcast, né? E você aí que está nos assistindo, que gostou desse episódio, eu gostaria que você curtisse, comentasse e, claro, compartilhasse nas suas redes sociais para que pessoas, né, mais pessoas conheçam e que mais pessoas possam fazer a diferença. E também não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações do canal e ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tudo que está sendo produzido, e especialmente para você. Muito obrigada aí pela nossa audiência e até o nosso próximo episódio.
Pode sim. Pode Sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim.